Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com Tabata Pimenta, vereadora do PROS de Carnaúba dos Dantas. E amanhã o relatório da CPI da Arena das Dunas será apresentado na Assembleia Legislativa. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa de hoje, segunda-feira, espero que você tenha aproveitado o seu final de semana. Espero que você tenha sido uma das 2.000 pessoas que foram vacinadas com doses da vacina contra a Covid-19 aqui em Mossoró, números divulgados pela Prefeitura, que tem aproveitado bastante. Então vamos lá, começar mais uma semana de muita notícia e muita política aqui no nosso programa. Se você nunca ouviu falar em Tabata Pimenta, dê uma olhadinha aí nas redes sociais, porque ela é muito atuante, no Instagram principalmente, no Twitter. A Tabata Pimenta é a primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte. Ela é vereadora do PROS de Carnaúba dos Dantas e vai conversar com a gente de forma remota no programa de hoje. Se você tem sua pergunta para ela, pergunta sobre política, vai ter eleições aí. Então participe do programa através das redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/Cenário Político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Hoje a gente ainda vai trazer também novidades sobre a Assembleia dos Servidores da Saúde de Mossoró. Teve assembleia hoje e tem decisão dos servidores em relação a isso. A gente traz daqui a pouquinho. Boa noite, Vonúvio Prachedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Carol, estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Ao vivo, nós dois aparecendo na tela. Agora sim, olha só, Carol Ribeiro. As pessoas estão gostando de mim hoje, os meninos do mar. O certo é o seu vestido florido. Não é não? Aí, em ritmo de carnaval. Oi! Para ficar em casa. Segunda-feira prévia de carnaval. Seria, né? Um pré-carnaval. Mas estão dizendo aqui que é o quê? Já está comemorando o carnaval, estão dizendo aqui, viu, Carol? Tá, no meu ouvido. Ainda pessoal do Master. Ainda coloquei aqui o blazer por cima, preto, mas vocês não perdoam, né? Não, o pessoal fica atento aí. O pessoal do Master aí, o pessoal tem já uma especialização em moda aí do cenário político. Fiquem ligados nos créditos finais que vocês veem o nome da loja que vocês podem comprar este vestido florido para aproveitar o feriado da segunda-feira. Não tem carnaval, mas tem feriado. E a vinhetinha cai, viu aí, ó? A vinhetinha da caixa registradora. Trim. Carol, a gente agradece desde já a audiência de quem nos acompanha aqui em Mossoró e nas 11 cidades que possuem os serviços da TCM. A gente reforça que você de casa pode interagir conosco, mandar a sua pergunta. E a gente já começa, Carol, como você falou aí sobre vacinação, um relatório divulgado pelos pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS, da UFRN, mostra que a importância da vacinação para evitar as complicações e mortes pela Covid-19. Os dados se baseiam em informações do Regula RN e do RN Mais Vacina. A taxa de morte por Covid entre pacientes não vacinados é 240 vezes maior que no caso dos pacientes que completaram o esquema vacinal e tomaram a dose de reforço contra a doença no Rio Grande do Norte. O resultado foi publicado em um relatório divulgado pelos pesquisadores do LAIS, UFRN. Para chegar às taxas, os pesquisadores cruzaram os dados dos dois sistemas que foram utilizados durante o período de pandemia, o Regula RN e o RN Mais Vacina. Os dados foram obtidos de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, com os óbitos após a imunização. Em janeiro deste ano, 95% dos pacientes internados no Hospital Giseuda Trigueiro, em Natal, não tinham completado o esquema de vacinação. Em se tratando de mortes por Covid a cada 100 mil habitantes, a de não vacinados é 693,36. A de vacinados com a D1, 122,76. De vacinados com a D2, 26,36. E de vacinados com a D3, 2,89. Das mais de 3 mil mortes registradas ao longo do ano, 2.183 foram de pessoas que não tomaram nenhuma dose de vacina. Já o número de pacientes que tomaram a dose de reforço e ainda assim morreram com a doença foi de 30.
Os pesquisadores ainda sugeriram 2 metas para a vacinação da população até a segunda quinzena de março: 85% com a D2 e 50% com a dose de reforço. Aí, então, mostrando a importância, né? Muita gente questiona, diz, não, mas quem é vacinado também pega Covid, tem gente vacinada que está internado, mas as estatísticas mostram o quadro geral. E o que é mais comum, o que é mais frequente que acontece em relação à pesquisa que está sendo feita. Se a maioria das pessoas, não quer dizer que seja absoluto, mas a maioria das pessoas que tem complicações ou que chegam a morrer pela Covid-19 são pessoas não vacinadas. O recado já está dado, basta dizer isso, né, da importância da vacinação. Agora vamos conversar com Tabata Pimenta, que está conectada com a gente, vereadora do PROS de Carnaúba dos Dantas, que está aí conversando com a gente, vai conversar com a gente no programa de hoje. Boa noite, Tabata. Muito obrigada, vereadora, por se conectar com a gente no programa de hoje. E a primeira questão é: o que é ser a primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte neste mundo em que ainda é tão difícil ocupar espaços sendo uma pessoa trans? Boa noite a todas as pessoas aqui, né, assistindo e presentes também. Estou aqui como a primeira parlamentar trans do estado do Rio Grande do Norte, com muita felicidade, é claro, de representar uma classe minoritária, mas muito feliz, mais ainda por esse ano ter sido importantíssimo para que as pessoas conseguissem acompanhar o nosso trabalho e vendo que nós, pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, somos capazes de fazer a diferença. Hoje eu represento o estado do Rio Grande do Norte numa frente nacional, a Frente Nacional Transpolítica, com todos os mandatos das pessoas trans do Brasil, além da comunidade LGBTQIA+, e para mim é uma felicidade, né, de poder estar representando o estado e levando o nome do Rio Grande do Norte tão longe e trazendo esse olhar, né, das pessoas para a política como realmente ela deve ser feita, né? É difícil ser uma menina trans do interior com tantas questões, mas eu já passei por muitas coisas, mas hoje eu estou aqui porque não foi uma vitória de Tabata, foi uma vitória da comunidade LGBTQIA+, que precisava desse espaço para mostrar à nossa sociedade que nós somos capazes de fazer a diferença, sim. Tabata, na sua primeira candidatura, teve ali um problema com relação a partido, né? Porque nenhum partido queria ter ali uma candidata trans. 2020 você conseguiu a sua vitória, né, nas urnas. E como é que você vê essas dificuldades, né, de chegar na política do próprio início através da filiação partidária? Como é que você enfrentou aí essa dificuldade? Em 2016, né, eu tenho um trabalho na comunicação, eu trabalho no rádio há mais de 12 anos já. Graças a Deus e graças também ao meu trabalho, assim, eu tive essa oportunidade de chegar a ser empregada num espaço, porque o que acontece hoje é que muitas pessoas trans, muitas mulheres trans não têm essa oportunidade, né? Muitas de nós, infelizmente, optam pela prostituição porque nós não temos um espaço, não temos uma oportunidade de mostrar que somos capazes. Então, eu tive essa oportunidade lá atrás, aos meus 17 anos, e na comunicação, e através do rádio, as pessoas começaram a enxergar em mim uma pessoa política, né? Porque o meu corpo em si já é um corpo político, um corpo travesti gênero, é um corpo político, porque eu digo muito que a gente, nós trans e travestis, ao colocar o pé no lado de fora de casa, a gente já está lutando com muitas questões. E lá atrás, as pessoas começaram a ver em mim, né, uma figura política, porque eu já lutava muito pelos direitos das pessoas com deficiência, além, né, da minha luta como pessoa LGBTQIA+, as pessoas começaram a me conhecer mais ainda pela luta da pessoa com deficiência, por eu ter um irmão
com paralisia cerebral, e eu sempre fiquei em cima, atrás dos direitos dele, de todas as outras pessoas com deficiência daqui do município de Carnaval dos Dantas. E naquela época, as pessoas, os partidos políticos, outros candidatos a vereadores na época, viram que eu tinha a grande chance de entrar e ocupar uma dessas cadeiras, e foi o que aconteceu. Eu já apareci em primeiro lugar nas pesquisas na época, e o povo abraçando essa campanha, ainda pré-campanha na época, e foi ali que eu consegui enxergar de verdade o preconceito, assim, da classe política principalmente, porque quando eu me coloquei à disposição, o que na época tinha as coligações, ninguém queria a travesti, porque via que eu vinha de uma configuração política daqueles políticos que realmente vê a política do jeito que ela deve ser feita, né, com direitos, lutando atrás dos direitos das pessoas, e foi isso que aconteceu. Eu fui sozinha porque ninguém me quis, né, na época eu sabia que eu tinha chance, mas eu fui em frente e fui das mais votadas, e infelizmente por causa do coeficiente eleitoral eu não fui eleita. Próximo bloco a gente continua a nossa conversa, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.